Todos nós necessitamos de alguma forma de direcionamento nessa vida para nos conduzir a um determinado objetivo. Algumas normas, uma orientação específica. A questão é, quando você tem um objetivo e acha que para alcançá-lo você necessita de fórmulas numéricas ou de pré-determinações específicas baseado em algo quadrático, você deixa de exercer a sua humanidade e se torna um robozinho. Por exemplo, numa dieta alimentar, algumas pessoas ficam na esperança de obterem um cardápio no qual existam quantidades específicas dos macronutrientes, quanto de carboidrato, proteína e gordura, e quantas calorias eu vou ter que ingerir em cada uma dessas refeições. Não resta dúvida que muitas vezes, quando você está muito fora de um ambiente que poderia ser considerado natural para a sua sobrevivência, no qual você ingere aquilo que é necessário e começa a exagerar no aporte energético, você ter uma noção volumétrica que te recoloque nos eixos é muito importante. Mas o problema começa a surgir quando a pessoa adota aquele comportamento que hoje é conhecido como ortorexia. Nada pode sair daquele cardápio, daquelas quantidades pré-delimitadas, e a pessoa começa a pesar todos os seus alimentos durante todas as refeições. A outra situação com a qual eu me deparo constantemente é a necessidade de ter um número estanque, um número preciso de séries e de repetições, a fim de que você consiga conduzir o seu treino, para que você tenha o volume e a intensidade exata para o seu objetivo. Acontece que esses números muitas vezes mais nos prejudicam do que nos atrapalham. Assim, você em um início de processo de reeducação alimentar ou de um início de um programa de treinamento, você pode até ter uma delimitação parcial, mas ela não pode ser completamente estanque. O melhor que um professor de educação física, o melhor que um nutricionista pode fazer para uma pessoa é auxiliá-lo a resgatar os seus instintos naturais. Porque lá no terreno não tem ninguém dizendo para um aborígene qualquer o quanto que ele deve comer de carne ou de mandioca, o quanto ele deve fazer de atividade física para os seus afazeres e para a sua própria distração diária. Esse contador, ele não existe. E não é por causa disso que essas pessoas são mais ou menos felizes do que nós que vivemos aqui no meio dito civilizado, não é mesmo? Então, o melhor que eu consigo fazer para as pessoas é auxiliá-las através de uma metodologia a resgatar os seus instintos naturais e aplicar conceitos subjetivos de trabalho submáximo, falha e falha total, para que você consiga reger o seu treino sem a necessidade de utilizar números, nem intervalos de números, porque considero isso também completamente desnecessário. Nós desligamos o contador matemático com sucesso. Se você acha que você não consegue utilizar esse processo, talvez você faça algo muito positivo para você se você ler o livro MIT a fundo, no qual nós justificamos de uma forma até prolongada a não utilização numérica para que você possa reger o seu treino. Por exemplo, voltando lá para a dieta e suplementação,
Como é que eu posso delimitar quantidades exatas de carboidrato, proteína e gordura em cada refeição, se você, ser humano, é submetido a uma série de fatores intervenientes no seu metabolismo e no seu próprio comportamento? E como isso pode alterar de forma até substancial a sua necessidade de ingesta de alimentos, a própria temperatura ambiente, o seu estado emocional, a sua condição, a sua disposição naquele determinado dia, dormiu bem, não teve uma ótima noite de sono, não conseguiu fazer todas as suas refeições e uma série de outros fatores. Como é também, por exemplo, que eu posso ingerir a mesma quantidade de alimentos antes de um treino de perna e antes de um treinamento de bíceps, por exemplo. Grupamentos musculares diferentes, intensidades e volumes diferentes. Assim, uma quantidade alimentar aproximada é positivo. Agora, criar um pensamento ortodoxo frente a isso não é positivo. É castrador. Lá no treino é a mesma coisa. Se eu defino quantidade de séries e repetições, mesmo que eu deixe um intervalo, isso provavelmente não será o preciso para todos os seus treinos, mesmo porque a sua força varia, isso acaba por determinar a capacidade ou a incapacidade de realizar aquela carga com aquele determinado número de repetições. Cada dia é um dia, o mesmo que afetou lá o exemplo da dieta e da suplementação, afeta o seu treino também. Assim sendo, e de novo, nada como resgatar os seus instintos naturais. E lá no livrinho lá, o Mite a Fundo, escrito por mim e pelo doutor Marco Aurélio Fortes, nós justificamos de uma forma até prolongada esses fatores que vêm auxiliando muitas pessoas, antes de mais nada, a resgatar a sua humanidade. Espero aí que este rápido diálogo tenha sido útil para vocês e que quem ainda está atrelado a este tipo de compromisso com os números, que deixe eles apenas lá para as suas senhas, para o número da sua conta bancária, para o seu CPF e coisas assim. Quando você vai para a academia, meu amigo, é para você resgatar os seus instintos naturais. Não é para você continuar a ser um robozinho, o qual precisa de ficar com uma planilha ou olhando para o raio do celular para saber quantas séries e qual é a carga que ele utiliza para aquele determinado exercício. Não. Você não é isso. Você é muito mais do que isso. Você é um ser que deveria ao menos ser livre e invencível. Até a próxima.